Eu tenho dito por aí que tenho tido universidades personificadas. Algumas delas encontrei ao longo da minha vida. E hoje eu vou receber, como dialogadora do nosso programa, uma dessas universidades. Ela é uma universidade, pelo menos uma das minhas universidades. Eu tive o privilégio de conviver com ela e tenho o privilégio de conviver com ela. E ela ser, sim, uma universidade em si, pela cultura, pela erudição, pela grandeza do seu saber e da sua generosidade como professora. É uma honra hoje ter como dialogadora a professora, a regente, a cantora lírica, a compositora, arranjadora, enfim, um dos pilares da música do Brasil, a professora Dalva Estela Nogueira Freire. Que lindo, que honra tê-la, Dalva. Minha universidade é você, uma delas. Muito obrigada, Ricardo. Eu me sinto muito honrada quando eu reencontro meus ex-alunos com essa alegria, com essa generosidade de falar comigo, essa generosidade que você está demonstrando, me chamando de universidade. E eu então fico muito feliz com isso, porque é o que a gente planta ao longo do caminho, a gente vai colhendo. Eu plantei alegria, plantei os ensinamentos, plantei a boa convivência e hoje eu recebo em troca tudo isso. Professora Dalva Estela Nogueira Freire, ela foi regente do coral do estado do Ceará, foi fundadora e regente do coral da Unifor, foi professora de música e ritmo do curso de arte dramática da Universidade Federal do Ceará e tem, claro, formação em música, com especialização em música pela UES e também com pós-graduação em apreciação e análise musical e etnografia do Instituto Vila Lobos. A Dalva, hoje inclusive é nome de conservatório. Eu Exato. disse que você era universidade e você também é conservatório, não é isso? No Mossoró? Exato. Está aqui. Ela trouxe os objetos, eu acho que um deles é referente a isso. Olha aqui, os objetos vão pautando a nossa conversa. Ela trouxe o primeiro objeto, é uma foto que se refere ao dia em que a Universidade do Rio Grande do Norte, a Universidade de Mossoró, considerou oficial a fundação do Conservatório Dalva Estela Nogueira Freire. Então, durante a reunião, houve os discursos, depois eu cantei justamente a esse retrato aí. E o que você está cantando aqui, Dalva? Se lembra? Deve ser Vila Lobos, o Alberto Nepomuceno, o Valdemar Henrique, será? Provavelmente será Alberto Nepomuceno, que era uma das minhas grandes predileções quando cantava. E ele tem canções tão lindas, não? Aquelas chácaras, né, que ele chama, né? A chácara. Você se lembra quando o Haroldo Serra quis fazer a peça O Demônio Familiar? Sim, 1975. Aí você tinha que cantar. Então, nós trabalhamos, você comigo, e então a chácara que você cantava, Dona Alva, minha senhora, era linda. Dona de olhos mortais. Muito bonito. Dona Alva, minha senhora, senhora de olhos mortais, hei de querer-vos embora, Dona Alva, não me queirais. Lindo, lindo. Muito bonito. Com acompanhamento de Nízia Diogo. Nízia foi quem lhe acompanhou. Ao piano. E eu brincava muito, porque eu dizia, meu Deus, que honra, eu sou dirigido pela Dalva Estela, estou cantando aqui ao lado de Aíla Maria, que é a voz orgulho do Ceará, não é? Ela e a gente dizia, e eu dizia, e eu sou a voz gorgulho do Ceará. Era engraçado, mas lindo, você cantava bem. Você sempre teve um timbre bonito. Você tinha o timbre de barítono, esse timbre cheio, essa voz cheia, suave, porque o barítono, as vozes centrais são muito suaves, o mezzo-soprano e o barítono. Eles têm o peso do volume, mas eles têm também a sensibilidade
e são muito suaves, muito bonitos. E você fez muito bem. Cantando no Teatro Telecá, na reinauguração do teatro em 75, dirigido por Dalva Stella. Por isso que eu digo, ela é uma das minhas universidades, porque a Dalva é de uma cultura, de uma erudição extraordinária na área de etnografia, tem trabalhos sobre as nossas manifestações folclóricas, enfim, é um dos pilares, como eu disse, da Universidade do Brasil e do ensino de música. Dalva, você trouxe outras fotos, eu vou colocar todas elas em pauta, tá bem? A primeira é a inauguração do Conservatório Dalva Stella, que existe em Mossoró. Em Mossoró. E essas outras 3 fotos que você me trouxe, se referem a que episódios? Este aqui? Este aqui, eu acabava de cantar, estava recebendo os cumprimentos e estava curvada, agradecendo. Em que teatro? Esse aí foi no teatro, no teatro do curso de arte dramática. Sim, o teatro universitário. Com este piano que, se não me engano, foi um piano doado pela família do Paurilo, né? Esse piano de cauda. Não é? Que se deteriorou, não é, Dalva? Você sabe disso, né? O Bem de Paiva tentou preservar, mas depois da morte do filho do Paurilo, do Afonso Barroso, as né? as coisas tiveram que tomar outro rumo. Memória, você sempre foi muito ligada à memória da música, sobretudo do Ceará, do Nordeste. E você acha em que nível essa memória está sendo preservada? Memória dos nossos compositores, dos nossos cantores. Olha, eu não sou muito a favor de como está sendo feito, porque eu acho que merecia mais interesse, mais entusiasmo pelos nossos compositores, pelos nossos modinheiros, por todos aqueles que, durante o século XIX, fizeram a música no Ceará, os Severos, e tantas outras pessoas que fizeram música, o Ramos Cotoco, Mozart Donizete, né? Mozart Donizete, isso. Euclides Silva Novo. Foi também um grande compositor. No disco que eu fiz, Os Cantos da Terra do Sol, nesse disco eu canto 2 músicas do Gundim, 2 do Silva Novo, 2 da Branca Rangel e canto uma do Alencar Pinto, que morreu há pouco tempo. Tem um lindo, se lembrar aqui o Antônio Gondim, que tem uma música linda que acho que você gravou, ou pelo menos o coral gravou, que é o Nas Palmas da Carnaúba. Está no primeiro disco que nós fizemos em Recife, na Rosenblit, e o primeiro disco do Coral de Câmara. Que é lindo, não? Esse disco foi preservado graças ao entusiasmo e ao amor de uma pessoa que fez parte do coral, o Luciano Hortêncio de Medeiros. Luciano então colocou no YouTube todo o disco, este primeiro disco e o segundo disco do coral, já com o nome de Coral de Câmara, o outro como Coral do Estado do Ceará. Então, quando eu liguei a internet que eu ouvi, eu gostei muito do equilíbrio de sonoridade e da preservação de som das palavras, de tudo, enfim, como foi feito. Gostei muito. Eu digo que a universidade, que a professora Dalva Stella é uma das minhas universidades, porque foi a minha professora de voz, né, de canto. Você se lembra disso, não se lembra? Me lembro. Eu ali, você ao piano e eu dizendo, Tabapuã, Tabapuã, Tabapuã. São os exercícios, né? Que é TBP, que eram as letras difíceis de articular. Tardes e mais tardes eu ali no Tabapuã. E ela subindo o tom, não é isso? Vai subindo o tom. Vai subindo e depois Tabapuã, descendo. Tabapuã, e depois vai descendo.
Que coisa linda. Estudo de voz, estudo de canto, depois cultura musical enorme, relação da música com a história do Brasil, com a história do mundo, com antropologia. Por isso só pode ser mais do que uma professora, uma universidade. Ricardo, você se lembra, quando você foi fazer a primeira vez, apareceu Margarida? Lembro, 81. Então, você teve um problema de ficar afônico. Tive, muito. Era o primeiro solo que eu fazia, uma responsabilidade muito grande. Eu falava durante 2h30, e talvez por causa do nervosismo, né? Aí você foi lá para casa. Lembro demais, 81. Você foi lá para casa e se entregou nas minhas mãos. Foi, eu digo, Dalva, eu preciso fazer um espetáculo amanhã. E a minha voz desapareceu. O que é que eu faço? Faça mágica. A mágica da técnica, da competência. E você fez. Então, eu comecei a trabalhar a técnica, a sonoridade da voz dele, e no dia seguinte ele estava no palco. Exatamente. No dia seguinte, eu que não tinha voz, no dia anterior, no dia seguinte tinha voz e fiz o Apareceu Margarida, falando 2h30. Dalva, agora você me lembrou uma coisa que pra gente colocar aqui em pauta. Eu não ia contar essa história, não. Mas já que eu disse que ela fez um milagre, né? Que não é milagre, é competência, né? Fazer de conhecimento do instrumento vocal que cada um de nós tem. Daquela história que você, de um aluno, reclamou e disse: professora, a senhora é tão famosa, mas eu estou aqui há tantos dias e a senhora não me conseguiu fazer cantar, eu não tenho ritmo, nem tenho, e sou continuo desafinado, apesar de ser seu aluno. Que aí você disse assim: meu filho, eu sou apenas professora de canto, eu não sou fada madrinha. Eu não tenho uma varinha de condão para transformar uma abóbora num príncipe, para transformar ratos, como é? Em cavalos brancos. Mas é isso, é porque você tem que ter, claro, você tem que ter a competência do professor, mas tem que ter a parte do aluno, não? O exercício, a dedicação do aluno. Eu queria que você falasse. Eu trouxe isso para animar um pouco a conversa, mas para lhe dar chance de falar disso, de como é um trabalho recíproco, não é? Um trabalho de parceria entre aluno e professor. O trabalho vocal, você tem que ter todo o cuidado de mantê-lo, e então a convivência professor-aluno é importantíssima nisso, porque a gente vai trabalhando a voz, vai trabalhando os recursos que a pessoa tem, principalmente isso que a gente vai fazendo. Quando a gente tem que ensinar a sustentação vocal, porque você respira, mas se você não tiver cuidado, o ar sai todo. Então você tem que fazer a reserva de ar para ter uma voz longa, para ter uma projeção boa de voz. Então é muito interessante o professor trabalhar o aluno nisso, a postura correta, a colocação do diafragma. E então, a pressão do diafragma sobre os pulmões para fazer com que a voz se projete. Isso é muito importante. Isso é muito importante, e hoje a gente sabe que os corais fazem, mas podiam fazer mais. Podiam fazer mais. Eu sei disso porque 30 anos à frente do coral de câmara, eu trabalhava. Era eu que fazia o trabalho vocal do grupo e procurava fazer toda essa, dar a eles essa competência de sustentação de voz, de projeção, de prolação da voz. Então, foi um trabalho muito grande, que geralmente os corais não fazem assim. O regente é só regente e tem um preparador vocal, tem um preparador de partituras, não sei mais o que, não sei mais o que. Eu trabalhei tudo sozinha. E com o diapasão. Sim, famoso diapasão. Tocava o diapasão
e dentro daquele clima sonoro eu trabalhava. Sabe que eu não fiz o curso de arte dramática, já virei, num determinado momento, fui ser professor do curso, tem uma atividade quase autodidata, não é? E, então eu procurava fazer a minha formação exatamente ouvindo as pessoas, por isso que eu digo que você é uma das minhas universidades informais. Por exemplo, eu participei do coral, né? O Canto do Aboio, por exemplo. Foi. Né? O Canto do Aboio. O Canto do Aboio, que foi com o Oliveira. Uma época eu cheguei até a ser estagiário do Coral do Estado, com Miriam, Carlos, com Nízia, com o Olímpio, né? Com você, com a Rebeca, Fermanian. Enfim, eu me acercava da cultura, eu sou sabido, eu procurava saber com quem sabia. E uma delas que sabe que é um privilégio para a minha geração, para pelo menos 2 gerações de música no Ceará, ter convivido, estar convivendo com a professora Dalva Stella, que é a nossa dialogadora de hoje, e que me trouxe, além dessas 2 fotos que ela já mostrou, estas outras 2 que eu queria que ela comentasse. Esta foto... Vou mostrar aqui. Junto do piano no conservatório, eu ia chegando para fazer o preparo vocal. Isso é o Conservatório de Música Alberto Nepomuceno, ali no Benfica, e a professora estava chegando para fazer um pequeno palco que tem ali em cima, não é? Exato. E essa outra? Essa outra foi, esta foto é muito recente, foi na Armes, a Academia de Letras Municipais do Ceará. Então, o diretor Francisco de Freitas me apresentou como sócia honorária. Honorária. E você está recebendo aqui um buquê, eu estou, uma malhete. Logo após a cerimônia, então, ao Zeneide Cândido me faz a oferta deste buquê de flores. Adalva, você é famosa também pelas respostas, né? O humor, né? Além da cultura vastíssima de fazer relações da música com todos os outros, das áreas de todos os outros conhecimentos humanos, tem a capacidade também de dar respostas com extremo humor, um humor às vezes sarcástico, ferido, mas um humor de uma inteligência extraordinária. Como é essa resposta maravilhosa que você deu a esse aluno, né? Dizendo que eu não sou fada madrinha. É temperamento, né, Dalva? Na minha família, há umas pessoas que têm, assim, uma veia histriônica. Isso, é isso. Você tem veia histriônica. Então... Por incrível que pareça, ela é muito séria, né? Os gestos muito delicados, a Dalva, famosa, né? É até bom de imitar, né? Porque ela é uma lady, né? Mas ao mesmo tempo com humor. A história da cobra foi muito interessante. Como é essa história da cobra? É uma aluna, não, é uma mãe de aluna que adentra o conservatório dizendo o quê, Dalva? Zangada. Ela dizia assim: quem é Dalva Stella do Jogo do Bicho? Aí eu disse: sou eu, minha senhora. 9, a cobra. Quem é Dalva Stella aqui no Jogo do Bicho? Sou eu, minha senhora, e sou a cobra. Qual é o seu bicho? O que a senhora quer? A mulher voltou, não disse a que tinha ido nem nada, porque diante desta revelação não havia mais possibilidade de diálogo. Como também tem outra história muito engraçada da Dalva, que é o seguinte: um aluno também criticando, dizendo que ela era muito boa, muito competente, mas que ela era muito séria, que levava as coisas muito a sério, que não fazia uma piada ou uma brincadeira, porque você faz esse tipo de brincadeira, mas você faz esse tipo de brincadeira fora da aula. Na aula você tem o seu papel. A aula tinha que ser o seu ritmo. Aquela forma tradicional de uma aula em que professor e aluno trocam experiências. Isso, e com planejamento, né? Aula planejada, tudo isso, né? Formando professores de música. Então era um negócio muito rigoroso. E o aluno, nos anos 70, um dia eu presenciei essa cena. Chegou e disse: não, a professora é muito competente e tal, mas é muito rigorosa, trata os alunos com muito rigor e muito séria. Aí a professora disse: meu filho, eu sou uma professora de música
Eu não tenho vocação para a rainha do maracatu. Porque a rainha do maracatu é que sai desfilando, né? Sai desfilando e beija para um lado, beija para o outro, não é? Meu filho, eu não tenho vocação para a rainha do maracatu. Quer dizer, eu não estou aqui para ficar dando beijinhos, nem afagos. Eu estou aqui para ser rigorosa mesmo e exigir que os alunos cumpram determinadas tarefas e determinadas etapas para o desenvolvimento, para o seu aprendizado, não é isso? Não? Exato, exato. Então, são cenas da vida que a gente relembra. Hoje a gente sorri sobre elas. Hoje a gente acha até muito interessante aquelas coisas todas, mas no momento aquilo talvez até nem fosse tão agradável. E eu já vi depoimentos, Dalva, de pessoas que foram formadas por você, de dizer que naquele momento da formação entraram em atrito, ficaram até com certos ressentimentos, mas que depois que a pessoa amadurece, revê e diz, não, foi importante o rigor da Dalva. Pois é. Para que eu poder crescer. Um dos casos é o Elvis Matos. Sim, que hoje é secretário de Cultura da Universidade Federal do Ceará. Pois é, o Elvis... E é esse professor, né, mestre, doutor em música, não é? Ele então ele era muito rebelde. E gostava muito de contestar tudo que a gente dizia. Imagina, aí... Então, uma ocasião, ele fez um trabalho, e o trabalho estava muito completo, sobre música popular e a Elis Regina. Eu então botei um 10 no trabalho. Ele disse, professora, a senhora me deu um 10, eu digo, não, você conquistou o 10. Eu apenas fiz um ato de justiça. Você conquistou o seu 10. Aí ele disse, pensei que a senhora não botasse 10 em mim. Eu disse, não, eu não levo daqui mágoas nem dissabores. Eu aplico muito as coisas com justiça e com equidade. A meritocracia famosa, né? Pois é. Dalva Estela Nogueira Freire, nossa dialogadora de hoje. Dalva, você me trouxe então, deixa eu colocar outro tipo de objeto. Olha aqui, máscara. Máscara de teatro. O que é isso aqui? Uma máscara de carnaval? O que é isso? Esta máscara, ela se coloca em várias situações. Ela pode ser uma máscara de carnaval, mas pode ser uma máscara de teatro. Ela se reporta à comédia dell'arte. Ela se reporta a muitos momentos importantes na história do teatro. Então, esta máscara foi um achado entre as novidades que a gente ia ver aqui durante esta conversa. E aí, me pauta, me enseja colocar na pauta aqui um outro aspecto da vida da professora Dalva Estela. É que a professora Dalva Estela foi preparadora de várias peças, preparadora vocal e musical de várias peças de teatro. A senhora tem uma ligação imensa com o teatro, né? Foi inclusive coordenadora, uma das primeiras coordenadoras, depois da ida do Bedi Paiva para o Rio de Janeiro, do curso de arte dramática da Universidade Federal do Ceará, no finalzinho dos anos 60. Não é? Quando foi montado pela primeira vez no Ceará, Morte e Vida Severina, do Chico Buarque e do João Cabral de Melo Neto. Não, é João Cabral de Melo Neto? Sim. Exato. E também tem uma ligação muito grande com o teatro. E você fundou, inclusive, também, agora estou me lembrando, o Teatro de Ópera do Ceará, o primeiro Teatro de Ópera do Ceará. Com o Álvaro Moreno, com o Henrique Blum, um grupo se reuniu e fundou. Pena é que esse movimento não tenha ido muito adiante. Hoje ele sobrevive no trabalho do Álvaro, que é um trabalho muito importante. Aqui eu faço uma ressalva à pessoa do Álvaro Moreno, que ele tem uma capacidade imensa de se doar ao teatro lírico, à ópera,
ao canto lírico. Vocês montavam, apresentavam pequenos recitais, áreas de ópera, não é? Não chegaram a montar óperas inteiras, mas apresentavam trechos. Nós fizemos várias apresentações, por exemplo, o Guarani, nós fizemos em 79, era uma comemoração do José de Alencar. Eu não sei bem qual era a comemoração. A Universidade Federal nos pediu um trabalho. Então nós demos um recital. A abertura do recital, eu convidei a banda Pia Marta, que tocou a protofonia do Guarani. E depois o Álvaros e eu fizemos várias áreas, duetos do Guarani. Foi uma festa muito bonita e a universidade ficou muito feliz com essa festa. Ficou muito feliz. Eu me lembro que o vice-reitor, que fazia a parte de assuntos culturais, era o Raimundo Holanda Farias. Raimundo Holanda, sim. E ele então ficou muito satisfeito, ficou feliz com esta forma. Também no Teatro Zé de Alencar nós fizemos muitos trechos de ópera, duetos, áreas. Uma ocasião tinha aqui um grupo de italianos que foi assistir. E quando eles vieram cumprimentar as pessoas, eles me perguntaram o que eu fazia na vida. Aí eu disse que era professora. Eles disseram que eu tinha que abandonar tudo e ser só cantora, para que a voz pudesse chegar aonde o canto lírico exigia. Eles ficaram também muito felizes de ver aquele grupo fazer aquele trabalho. E aí, Dalva, lembrar uma outra coisa, que às vezes a gente acha que um artista só pode contribuir para a formação de outros quando se dedica ao magistério, à docência, quando na verdade, que é o seu caso também, claro, mas independentemente disso, só o fato de o artista existir já é um aprendizado, já é um incentivo extraordinário para gerações que têm o privilégio de vê-lo, entende? Então eu estou querendo dizer isso, que a professora Dalva, mesmo que não fosse professora, só em vê-la cantar nos seus diversos, inúmeros recitais pelo Brasil, já seria um incentivo para dizer, meu Deus, como é que alguém pode chegar lá? Eu também quero chegar lá, ouvi-la cantar. Eu quero, em outras palavras, dizer que ela não é só a intelectual, a professora, ela é, para começo de conversa, a artista, a cantora, tem inclusive vários discos gravados e que vocês podem ouvir. Inclusive tem alguma coisa na internet, não tem, Dalva? Tem. Tem alguma coisa na internet, no YouTube. O YouTube para Luciano Hortêncio. Luciano Hortêncio. Colocando Luciano Hortêncio. Luciano Hortêncio, aí Sons do Ceará. Sons do Ceará. Aí vê justamente esse momento bonito que eu fiz com a Nízia no Rio de Janeiro, a gravação. Nízia Diogo Maia. No próximo segmento nós vamos continuar conversando com a professora de música, com a pesquisadora, enfim, com aquela que eu disse que era uma das universidades encarnadas no Ceará, que é a professora Dalva Estela, a Estela Dalva do Brasil.